Se você tá pensando que 2025 foi um dos melhores anos para os animes, você tá certo, né? A gente teve um ano bem atípico, teve uma porrada de anime épico, aquelas pedradas viciantes que no fim renderam ótimas notas. Mas agora fica a pergunta: quando raios isso vai acontecer de novo? Tem gente achando que nunca mais vai ter tanto anime bom em uma só temporada, ou num ano só, mas será isso mesmo? Eu tenho a certeza que hoje você sai um pouquinho mais feliz desse vídeo. E aí, meus queridos, relaxem, porque não vai demorar pra gente ter esse mesmo nível épico aí não, porque se 2025 foi bom, 2026 promete vir nessa mesma pegada. Como eu já tô organizando o guia de temporada para janeiro do ano que vem, eu acabei notando que as duas primeiras temporadas a gente tem uma quantidade absurda de continuações extremamente boas, que é basicamente o que eu vou dar um foco maior aqui só nas continuações. Mas vocês vão ver que o negócio tá sinistro. E como eu falei, no geral eu vou comentar mais sobre as continuações que a gente vai ter pro início desse próximo ano, mas a gente ainda teria todos os novos animes e muitos deles são aqueles que a gente já consegue cravar que vão vir como um dos melhores das temporadas. E só pra gente recapitular aqui rapidinho, esse ano ele foi muito bom porque a gente teve uma das melhores temporadas de todos os últimos tempos, com a segunda do Solo Leveling e do Diário de uma Apotecária, né, em janeiro, que dividiu a opinião ali da galera se são tão bons animes assim ou só clichês, mas inegavelmente eles ficaram com uma nota muito acima da média. Saiu Sakamoto Days e poucos meses depois a segunda parte da primeira temporada, que foi bem melhor recebida, na realidade toda a ação, né, a narrativa deu uma baita de uma melhorada. O Fire Force, que já tá se encaminhando pro encerramento, o finalzinho da história, a desgraça visual do The Beginning After the End, que depois até ficou conhecido como The End After the Beginning, e do One Punch Man 3, né, ou One Frame Man 3, que a gente tá acompanhando ainda agora os resquícios aí do final dessa temporada, mas também teve quem curtiu, né, porque por nome eles ainda são grandes. O Mamusume, o anime das garotas cavalos, que isso aqui virou uma febre nível global, principalmente por conta do jogo, mas querendo ou não a gente teve o da Cinderella Grey, que é basicamente um spin-off com um dos personagens do Mamusume original, a volta do Dandadan, que já causou um alvoroço em 2024, e essa continuação conseguiu o feito maravilhoso de se sair melhor ainda, algo que é bem difícil principalmente nos dias atuais. O filme do Kimetsu, que destronou muitos filmes aí nos cinemas, com as lutas maravilhosamente lindas dos Hashiras, mais uma temporada do Spy X Family, que tá chegando ainda nessa temporada pra gente, que geral curte esse anime, não tem idade, nem quem aguente essa comédia fofinha, e eu sempre digo que até quem não gosta, gosta assim no final das contas. Saiu há pouco ainda o filme do Chainsaw Man com o novo diretor, uma animação mais frenética, né? Tá diferente, mas também tá cheia de efeitos e tá muito bonita. A sexta temporada do Kingdom, um anime mega subestimado, que merecia mais atenção, tanto pelo público aí, mas principalmente pela produtora e o estúdio, né? E não para por aí, porque a gente ainda teve as estreias, os nossos novos animes, como a do Vigilantes do Boku no Hero e Legals, que foi melhorando a cada novo episódio que teve, o impecável To Be Hero X, eu falo esse nome com gosto, embora também teve quem não curtiu muito. Pra mim, ele ficou no meu ranking de 10 melhores animes. O Gachakuta, que virou o novo shonen do momento, e muito provavelmente eu ainda acho que ele vai continuar sendo um dos por um bom tempo, assim como Clivats, uma outra surpresa tremendamente gigantesca, como o nosso novo Dark Fantasy do momento. Teve também o anime Kaoru Hanawarin Tosaku, um espetáculo visual e com uma bela parte sentimental maravilhosa, sem falar de Don Juan, né? Que isso aqui teve a rodo, com destaque maior aí pro Lord of Mysteries, cogitado para ser um dos melhores do ano para muita gente. Então olha a quantidade de anime bom com nota absurda que a gente teve até aqui. E a gente ainda podia ficar o dia inteiro aqui falando e comentando mais sobre outras obras, como por exemplo Medalist, que saiu lá por janeiro, e que maravilha de anime foi isso daqui. O verão em que o Hikaru morreu, um dos poucos suspenses e terror psicológico que pra mim funcionou muito bem, ou também o Takopi no Genzai, que foi outra obra maravilhosa e conquistou aí o coração de muita gente. Então pra quem diz que não gostou, não achou nada de interessante nesse ano, não foi lá tão bom assim, dá uma repensada aí, vê melhor essas obras que a gente acabou de citar aqui, porque tem coisa boa e maravilhosa aqui sim. Mesmo que geralmente eu sei que quem diz isso
é que tem aquele gosto um pouco mais focado, ou gosta só de isekai, ou só de ação mais pura e frenética, o resto que se dane. Então, no geral, é aquela pessoa que tem um gosto mais específico mesmo, mas mesmo assim, deem uma chance para esses outros animes agora citados, porque eu tenho a certeza que eles vão te surpreender. Só que agora, falando do próximo ano, que tá logo aí, né? Menos de 2 meses, o calendário, vocês vão ver que vai estar lotadaço de anime que vão aumentar e muito a nossa lista de obras para assistir, que vai ser bem difícil a gente achar tempo para acompanhar tanta coisa. Por exemplo, olha só as continuações que eu vou citar aqui. Como dito, né, eu vou focar esse vídeo mais nas continuações, primeiro para a primeira temporada de janeiro, para a gente já começar com os dois pés na porta. A gente vai ter a segunda temporada do Jigokuraku, ou mais conhecido como Hell's Paradise, esse anime que foi adaptado e continua sendo pela Mappa, que, diga-se de passagem, eles estão a todo vapor, porque esse ano já eles entregaram uma galera de anime top de linha e vão continuar fazendo isso, sendo que o Hell's Paradise ele saiu lá em 2023, bem antes da criação aqui do canal, mas por algum motivo eu não tive lá muita vontade de ver ele. E eu confesso que eu só assisti ele mesmo agora em 2025, e ainda porque a minha esposa já tinha visto e ela gostou muito, e aí ela quis reprisar, de tanto que ela curtiu, e eu acabei vendo. E não é que me surpreendeu, eu gostei muito desse anime. A premissa, que não me parecia ser tão interessante assim, de um ninja condenado à morte, que recebe a chance de redenção ao aceitar e buscar o Elixir da Imortalidade numa ilha que ninguém volta com vida, ou ao menos não parecendo um humano, e lá tem seres estranhos e monstros para todo lado. A questão é que a narrativa parece meio perdida às vezes, falta uma profundidade aqui e ali, né, em alguns momentos, mas num geral esse suspense, esse mistério é muito bom. Ainda mais depois que eles vão adentrando cada vez mais na ilha, os personagens vão tendo, cada um contato de amizade ou até romântico, né, que acrescenta legal na história, mas esses seres que se transformam nessas coisas bizarras aí, meio monstros, meio flor, eu adorei, porque me lembrou muito Bleach, com aquelas transformações esquisitas dos Hollows, os espadas e tal. E isso, pra mim, auxilia em dar uma camada a mais de suspense, porque eu não faço a menor ideia de que poder que esse bicho vai ter quando se transformar. E eu simplesmente adoro esse tipo de história. Outra segunda temporada é a da Frieren, que vem no início do mês, o anime que conquistou geral nos 4 cantos do universo, e até o momento ele tá com a maior nota dentre todos os animes já criados, ao menos pelo site do MyAnimeList, que é o maior desse ramo fora do Japão. E eu não sei qual é a opinião de vocês, e também não me entendam mal, tá? Eu gostei sim muito desse anime, dessa história, o nosso trio de 3 aí, a Frieren, a Fern e o Stark, achei incrível como um tema até muito conhecido, essa fantasia meio RPG, com uma pegadinha de Slice of Life, teve um ar totalmente diferente só deles contarem ela de um outro ângulo, que é a vida incrivelmente longa de uma elfa e todas as perdas que ela teve e vai continuar tendo, né, ao longo do tempo, tanto de conhecidos, amigos e até amores, que só descobre mais sobre esse sentimento depois que o cara acaba morrendo, e esse aspecto de tempo transpassou muito bem pra mim. Além de uma qualidade visual que não teve erros, aquela coisa abrupta, tudo foi mais milimetricamente calculado, até a relação dos personagens principais e tramas no geral. Eu gostei, mas ainda assim, mesmo tendo todas essas qualidades, eu particularmente, acho meio exagerado ele tá como o melhor dos melhores animes já feitos, ou com a melhor nota de todos os tempos, que no final dá na mesma coisa. Porque teve alguns arcos que eles não agregaram em praticamente nada, e algumas situações ali que demoraram além da conta pra engrenar, parecem ter deixado aquele nível épico cair, e deram uma cansada de leve, embora eu também saiba que numa história real, né, entre aspas, aí mais sentimental, momentos baixos existam também. Mesmo assim, ainda é um anime que tá dentre os melhores dos melhores, indiscutivelmente. O Jujutsu Kaisen vai vir também com o arco do Culling Game, que vai ser a 3ª temporada, tá com uma animação levemente diferente, eu acho. Não sei se só eu que tô notando isso, a loucura da minha cabeça, mas tá muito boa, bem frenética, vai ter novos personagens, e esse arco em específico, ele é bem marcante pela sequência de lutas e um festival generalizado de distribuição de poder, maldição, porrada e pancadaria pra tudo que é lado. E agora em novembro e dezembro, vai sair pelos cinemas do Japão afora, eu sei que nos Estados Unidos pelo menos vai sair também, um filme com o final da 2ª temporada,
meio que aquela recapitulação e mais ou menos uns 2 a 3 episódios dessa nova continuação. Outra terceira temporada é a do Oshinoko, que lá em 2023 com a primeira foi um alvoroço muito grande, até eu que não curto esse lance aí de idols e tal, eu me apavorei com o nível da obra, o que eles conseguiram entregar de suspense, mistério, até essa narrativa em cima desse mundo por trás das câmeras aí foi surreal de bom. Ainda que tenha um lance de reencarnação, né, no meio, que dá uma pegada mais diferente ainda. Mas essa segunda temporada, essa continuação que a gente teve, que a princípio a galera curtiu também, porque ficou 0,01 décimo só abaixo da primeira, mas no meu caso, não funcionou tão bem assim não, porque parece que eles se perderam na história, o foco ficou algo totalmente diferente do que estava se encaminhando, ou pelo menos parecia que estava, e do nada ficou com crise em excesso, fala atrás de fala, que me afastaram mais um pouquinho da obra, mas ainda assim, sem dúvida, né, a nota não mente, embora eu tenha me decepcionado, a galera curtiu e é um outro anime bem acima da média. Quem vai retornar também é o Vigilante do Boku no Hero Academia, esse spin-off que me surpreendeu legal. Eu não tava dando lá muita bola quando saiu, porque eu tava referenciando demais ele com o nível dos poderes e ameaças com o original, já que lá na história do Deco é tudo mais estratosférico, poderes chamativos pra caramba, vilão absurdo, e aqui é um pouco mais pé no chão, entre aspas, a criação de heróis mais realistas, entre aspas também, porque ele não ganha os poderes do além, mas sim trabalha o que já tem de um modo mais gradual, demora um pouco mais para ser construído, sem falar que a gente está vendo o passado de alguns que virão a ser grandes heróis, ou até anti-heróis, vilões também, né, lá no futuro. E nessa mesma linha aí de boas surpresas, a gente teve a mega surpresa do Medalist esse ano. E eu sei que o tema de esporte, ele é bem nichado mesmo dentro do mundo dos animes, mas caramba, que anime bom! Não é à toa que teve uma nota incrivelmente boa, mesmo que eles tenham utilizado 3D CGI, mas diga-se de passagem, ficou muito bem mascarado. Foi uma aula de boa utilização em alguns momentos mais complexos, que seriam nas cenas da patinação, já que ele fala sobre um ex-patinador que encontra uma nova motivação nesse ramo ao treinar uma garotinha com um talento escondido e que tem o sonho de se tornar medalhista na patinação artística. O modo como essas dificuldades elas foram apresentadas, aquele receio dela cair, se vai dar tudo certo ou não, isso aqui eu fiquei agoniado, como se fosse real mesmo, eu estivesse vendo as Olimpíadas na TV. E essas caretas dela, o carisma, toda a construção da personalidade, manias, é muito bom, é muito gostosinho de se ver. Eu ri demais, eu me diverti um monte e ainda no final a gente consegue sentir ali de tabela o real peso que é seguir por esse caminho do profissionalismo. E ainda dá para citar mais alguns outros que também estão nessa pegada aí nesse nível mais elevado, como é o caso do Fire Force, que deu uma caída dessa metade pro final, né? Muitos reclamaram que se perdeu no meio da história, a narrativa parece ter ficado mais básica, inconsistente em alguns personagens, fanservice em excesso, o que eu até concordo com quase tudo, até a animação decaiu perante as outras, mas agora que a gente está indo pro final, não acho que isso tire o mérito para se ter um bom encerramento, principalmente com as lutas finais que muito provavelmente vão ser daquele nível épico. O subestimadíssimo Golden Kamuy, que também tá chegando na última, né, o último arco, e muita gente desconhece essa obra porque ela parece estranha a um primeiro momento, tanto os personagens, quanto a narrativa, o desenvolvimento, e até os temas ali de ação e da comédia, são tanto quanto fora do normal, só que é isso que brilha nesse anime, porque é um cara veterano da guerra que vai junto de uma garota atrás de um tesouro escondido, enquanto enfrentam outras pessoas nessa corrida pelo ouro. E os personagens é um mais excêntrico que o outro, não tem outra palavra para descrever eles. A comédia um tanto quanto peculiar ou duvidosa, que a gente tem até um momento ali que é uma aula sobre pintos, mas a gente se diverte, ri pra caramba e ainda consegue curtir aí uma ótima aventura. E ainda o Fate Strange Fate, um anime aí da franquia Fate, esse que parece ter caído no esquecimento para muita gente, acredito que pela complexidade em que geralmente elas são contadas, com aquele vai e vem de passado e presente, com várias histórias que compartilham o mesmo universo, mas que seguem linhas do tempo e personagens diferentes. Mas mesmo assim, inegavelmente, é uma outra obra que quanto mais avança, melhor ela vai ficando,
até garantir uma das melhores animações dos animes de todos os tempos, o que fica mais óbvio quando a gente vê que ela foi adaptada pelo estúdio da Ufotable, e faz tempo que eles vêm fazendo um ótimo trabalho, principalmente nesse sentido. E se você chegou até aqui e ainda tá achando pouco, calma lá que só foi janeiro ainda. No mês seguinte, em fevereiro, quem vai dar as caras é o nosso adorado Slime. Infelizmente não com a nova temporada que a gente tanto espera, mas sim com um filme que já foi dito que vai ser uma história original que não tem na light novel nem no mangá, mas ao menos ela está sendo supervisionada pelo autor aí original da obra. Então, mesmo que não tenha aquela mesma pegada que a gente está acostumado do anime, é para pelo menos ser muito semelhante, sendo basicamente só uma nova aventura com o Rimuru e a sua trupe numa cidade do litoral, com novas descobertas, lutas e tudo mais. E eu sempre falo que eu gosto tanto desse anime que pode colocar o Rimuru andando pela cidade dando oi para as pessoas, que eu vou assistir e eu vvou gostar disso. E ainda no mesmo mês, quem também dá as caras é o Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, acredito que mais conhecido como The Dangers in My Heart, também em filme, que vai ter aquela recapitulação básica, só que com uma mistura tanto da primeira quanto da segunda temporada, mas com algumas cenas, alguns momentos extras que ainda não foram mostrados e a princípio, pelo que dizem aí as especulações, elas se passam logo depois do final da continuação que a gente teve. E fechando a primeira temporada, em março a gente tem a volta do Ansatsuki Yoshitsu, o Assassination Classroom, que há pouco tempo foi anunciado que teria um conteúdo extra e já vai ser para o início do ano que vem, por conta do aniversário de 10 anos do anime, que teve um final fechado, então não espere que seja uma continuação ou algo do gênero, até porque já meio que foi dito que na real ele vai ter cenas e momentos extras que foram retirados das temporadas anteriores, para dar aquela visão mais aprofundada da trajetória da classe. É quase como se a gente estivesse vendo o que já foi mostrado, só que com um pouco mais de conteúdo para dar um entendimento melhor. E ainda na segunda temporada, que vai ali de abril a julho, a gente vai ter o retorno do The Beginning After the End, que desastroso ou não, incrivelmente levou uma legião de fãs a acompanhar ele até o final, mesmo que eles estivessem reclamando a cada segundo, ou melhor, a cada frame que passava e dando uma fábrica de memes. E olha que eu achei essa PV da continuação melhor, até porque pior eu acho que não dava pra ficar, mas parece que tem uma movimentação a mais do que antes, bem medíocre ainda, né, pelo que eles deveriam ter feito, mas pelo menos tá enganando bem. A qualidade da imagem, no geral, parece ter dado uma leve ali de uma melhorada, né, nada demais, mas ainda assim teremos uma fábrica de memes e momentos pra rir. O Historia também chega com a segunda temporada, que no finalzinho da primeira foi quando a gente teve uma sucessão maior de ação frenética, mais duradoura, que era o que a gente estava esperando nesse anime mesmo, e a princípio nessa continuação teremos muito mais disso. Um anime bonito, mesmo que com uma história mais clichê, que a gente já viu, já ouviu por aí algumas vezes, a gente já conhece esse tipo de protagonista, os personagens, a gente sabe no final onde vai dar, mas é tão bonito todos esses detalhes, tanto fora quanto nos momentos das lutas, e ainda tem uma narrativa que é básica, mas funciona. Eu digo isso porque eu sei que tem muita gente que não gosta do Historia e diz que ele é ruim, mas eu já acho que é um clichê que foi muito bem feito e ainda consegue ser agradável. Assim como Mairi Mashitairu Makun, que tá vindo agora para a segunda temporada, e para muitos é, para outros não é um isekai, mas tem uma vibe estranha, talvez até meio infantil demais às vezes, e mesmo assim não deixa de ser agradável e divertido, com muito conteúdo para quem gosta. Ele tem episódio pra caramba, uma trama interessante, com uma ação de leve e em meio a muita comédia, ainda mais agora que o Iruma tá literalmente ficando cada vez mais forte mesmo, deixando de ser aquele humano mais bobinho e ascendendo no mundo dos demônios. E ainda por último, Honzuki no Gekokujou, ou Ascendance of a Bookworm, que muita gente ainda desconhece, mas esse aqui é um anime isekai fantástico, totalmente fora da curva. E o interessante é que para essa próxima temporada, que vai ser a quarta, teve troca de estúdio e agora tá nas mãos do Wit Studio, que é muito melhor do que o anterior, e a qualidade da animação não só melhorou, como mudou da água pro vinho, mantiveram aquela essência aconchegante que tem no anime, com essa pegada que casa muito bem com Slice of Life, só que com uma beleza visual muito maior, mais limpa, sem aquelas quedas bruscas de qualidade,
ao menos pelo que a gente consegue ver durante o PV. Olha a quantidade de continuação boa de verdade que a gente vai ter só para esse início, só com 2 temporadas, e ainda dá tempo para outras serem confirmadas. Independente de qual tema ou gênero você curta, pelo menos umas 2 a 3 obras você consegue tirar no meio dessas daí. E se a gente for ver até o final do ano, lá por setembro em diante, tem o Tensei Shitara Ken Deshita, a 2ª temporada, que eu particularmente me diverti bastante com essa obra, o Diário de uma Apotecária com a primeira parte da 3ª temporada, e logo depois, ainda no mesmo ano, vai vir um filme dela, a princípio com alguma história original, com momentos que não foram tão aprofundados durante a série, talvez, e o Dorohedoro, que tá para chegar em 2026, só que ainda não tem uma data definida. Aí o pessoal especula que ele fique ali mais pro final do ano mesmo. E isso porque eu nem falei sobre os novos animes, as novas adaptações, aqueles que a gente tem a certeza que eles vão bombar na temporada. E é uma porrada desses novos animes, que eu não vou misturar muito nesse vídeo, até porque daqui a pouco sai aqui um guia da temporada de janeiro, mas vai ter o Yomi no Tsugai, que é da mesma autora e criadora do Fullmetal Alchemist, o Yusha Kei Shosu, que foi adiado de outubro desse ano pro início de 2026, para eles melhorarem a qualidade da animação, que já estava bonita, mas deram uma complementada a mais que ficou legal. E esse eu acredito muito que vai ser um dos melhores da temporada, já que ele tem uma boa ação, fantasia, aquele mistério mais envolvente com uma premissa levemente diferente do convencional. O Witch Hat Atelier, que também foi adiado da mesma forma e ainda pela mesma questão, sendo que o mangá tem uma notaça e o PV já estava tudo muito bonito. Olha essa qualidade de imagem, de animação, isso aqui tem um capricho a mais que é difícil da gente ver. E tem uma história envolvendo magia e aventura de um modo um pouco mais tranquilo, mas que cativa só nessas imagens iniciais. Até um outro anime muito zoeiro, que é de um galo lutador, o Niwatori Fighter, ou Rooster Fighter, que ele sai arrebentando um monstro pela cidade para proteger geral, aí protege um pinto e tem outros bichos ali que também lutam ao lado dele. No final das contas, 2026 vai continuar assim com esse mesmo nível épico lá nas alturas, igual foi esse ano, com muito anime bom já confirmado e outros ainda a serem confirmados. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e da notícia que teremos mais um belo ano para os nossos animes com a qualidade lá nas alturas. Tirando The Beginning After the End, né? Claro. E para finalizar, deixa aí nos comentários quais desses animes você tá mais hypando e aguardando o seu retorno. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!